Encontrou o Salmo 81 na tua Bíblia? Alguns sim, outros não, alguns talvez. Quem encontrou aí diz amém. Então vamos lá. Encontrou? Que bom, irmã, que você encontrou. Olha que felicidade. Encontrou, irmã. Ficou tão feliz com a palavra, né? Glória a Deus. Que a gente possa ser assim, tá vendo, irmãos? Quando encontra a palavra, fica feliz. A palavra é maravilhosa. Salmo 81, versículo de número 13. Diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu julgaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha como é bom quando encontra a palavra. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Palavra do Senhor, o salmista está escrevendo esse salmo. E nesse cântico, o salmista está apresentando diante de Deus, através de um louvor, as expressões que estão na sua alma a respeito de Israel. Esse salmista ele está colocando no enredo desta composição os fatos que são relevantes no tocante à nação de Israel. E esses fatos relevantes sobre a nação de Israel é que nos leva a perceber aonde o Espírito quer nos direcionar pela palavra da manhã. Porque o Senhor Deus aqui está dizendo para estas pessoas, para este povo, se esse povo apenas me ouvisse, se esse povo de Israel quisesse os meus caminhos, ao ponto que o salmista está declarando, quando você vai do Salmo 81, do versículo 1 em diante, ele começa a dizer: cante de alegria a Deus, nossa força, aclame o Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar tamborins. O salmista está todo empolgado, chamando a congregação para poder cantar. O salmista está todo empolgado, chamando o povo de Israel para poder adorar a Deus. Mas no decorrer deste salmo, o Espírito de Deus leva o salmista a começar a escrever, a descrever a história da nação de Israel. O salmista começa a entender que aquele cântico de alegria, aquele cântico de júbilo, aquele cântico de expressão da alma, vai numa direção em que talvez a mente dele não estava preparada para ir, porque ele está fazendo um cântico, uma composição de louvores, de alegria, de chamamento do povo a estar ali louvando e adorando a Deus. E o Espírito de Deus leva o salmista a começar a escrever algumas coisas que não agradavam a Deus. Tenta imaginar um louvor aqui que você está cantando, todo empolgado, todo emocionado, cheio da alma, e de repente o ministro de louvor começa a dizer: mas eu tenho contra vocês algumas coisas. Imagine aquele momento de empolgação, de adoração, de exaltação, e o Espírito leva aquele que está conduzindo o louvor a dizer: mas existem algumas coisas que vocês deixaram de fazer. Parece que tem um contraponto entre aquilo que o salmista está tentando expressar e aquilo que o Espírito de Deus está revelando e ministrando ao coração do salmista. Deus, irmãos, está mostrando para a nação de Israel, através do salmo que nós estamos vendo, que existe algo que pode impedir as bênçãos dele sobre a nação. Deus está mostrando através do salmista, pelo poder do Espírito de Deus agindo na vida dele, que existe algo que impede a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Quem quer ser abençoado aí? Não, vou perguntar de novo, não ouvi. Quem quer ser abençoado aqui? Não. Quem quer ser abençoado aqui essa manhã? Nós queremos ser abençoados.
E Deus está ouvindo esses que disseram amém. Deus está ouvindo o que o povo está dizendo. Porque Deus nos ouve nas nossas orações, amém, irmão? Deus escuta o clamor dos seus servos. Deus não abandona aquele que vai para a oração, que vai buscar diante dele. Deus está ali pronto, ouvindo e dizendo, amém. Assim seja. Vamos fazer desta forma. Coloque os teus olhos no versículo 6 do Salmo e veja o que está acontecendo. Deus está dizendo, diante daquele momento de louvor, de adoração, que o salmista estava todo empolgado, todo cheio de fé, todo colocando o coração e a alma para glorificar a Deus. No versículo 6, Deus está dizendo, eu tirei o peso dos seus ombros. As suas mãos ficaram livres de cestos de cargas. A que será que o Senhor Deus está escrevendo e atribuindo isso? Ao tempo de escravidão de um povo no Egito. Quando o povo estava no Egito clamando a Deus, quando o povo estava no Egito sendo sufocado por Faraó, quando aquele povo estava naquele cativeiro, havia um povo clamando, buscando a Deus, e Deus começa aqui a responder, quando vocês estavam com os cestos pesados nas costas, eu aliviei o fardo de vocês. Quando vocês estavam com as mãos colocadas no trabalho árduo, fui eu quem fui lá e tirei as cargas das mãos de vocês. Meu irmão, eu não sei se você tem compreensão disso, mas eu estou te dizendo que na tua oração, Deus está lá do teu lado dizendo, eu estou ouvindo o seu clamor e estou aliviando a sua dor e retirando o seu fardo. Deus está ali olhando e dizendo, olha, eu ouço vocês. Eu tenho interesse genuíno em ouvir o clamor de vocês, em ouvir a vigília de vocês, em ouvir a oração do dia de vocês, em ouvir aquela oração que você se tranca dentro do banheiro. Eu tenho prazer em ouvir vocês. Deus está dizendo isso. Mas, versículo 7 diz, na sua aflição, vocês clamaram, e eu os... Fiz o quê? Do esconderijo dos trovões lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Deus tem prazer em ouvir Israel. Agora, a palavra que o Senhor está nos levando esta manhã a entender, é que Deus abençoa o povo. Deus ouve e abençoa. Mas esse ouvir e abençoar, ele está condicionado a esse povo também a caminhar por um caminho que Deus estabeleceu. Existe uma única coisa que pode impedir as bênçãos de Deus. Existe uma única coisa que pode nos levar, assim como Israel, a estarmos fora da bênção de Deus. Diga comigo, quando eu não ouço a voz de Deus, eu perco a bênção. Deus ouve e Deus abençoa. Deus ouve e Deus abençoa. Mas quando eu não paro para ouvir a voz de Deus, eu corro um grande risco de perder a bênção. Deus ouve o seu povo e tudo que ele espera é que esse povo também possa parar para ouvi-lo. Irmão, não tem nada mais complicado numa relação do que um diálogo que não é diálogo, é monólogo. Não existe nada mais complicado diante de uma relação entre um homem e uma mulher, quando só um fala e o outro não tem direito a abrir a boca. Não tem nada mais complicado diante de um relacionamento, quando a mulher fala e ela fala, mas fala. E o homem não tem direito de falar. Isso não é um diálogo, isso é somente um monólogo. E infelizmente nós estamos observando isso. Crentes que estão tendo um relacionamento com Deus numa oração dirigida. Ele não vai orar pedindo, Deus, fala comigo. Deus se revela para mim. Deus se mostra para mim. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero mais de ti. Não, ele vai dizendo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E quando ele acaba de dizer, eu quero, ele levanta e vai embora. E Deus fica ali como alguém que está sentado do lado dele, dizendo, ei, será que nós estamos
orando? Ou será que nós estamos apenas exigindo? A nação de Israel estava com esse comportamento. Um povo que orava a Deus e Deus os escutava, e escutou até quando ainda não era povo, que estava no Egito. Deus ouviu a oração deles e Deus respondeu a oração deles. Irmãos, quantas promessas maravilhosas estão aqui nesta palavra, e estão à sua disposição, você sabia? Você sabia que na Bíblia tem bênção para a tua família, amém ou não? Você sabia que na Bíblia tem promessa para a tua área financeira, amém ou não? Você sabia que na Bíblia tem promessa para os teus filhos, para os teus descendentes? A palavra do Senhor tem promessa de saúde para você que está doente. A promessa está aqui. A promessa do Senhor está na palavra. E essas promessas são liberadas com uma simples decisão, quando nós aprendemos a sentarmos e ouvirmos a voz de Deus. As coisas não acontecem muitas vezes porque as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Elas não têm mais tempo para Deus. Diga comigo, eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso organizar o meu tempo para estar com Deus. As promessas estão aqui. Quantas famílias estão adoecidas? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas vidas estão sofrendo abatimento, amargura, angústia? E Deus está dizendo, eu sou aquele que tenho a resposta para a sua vida. Eu sou aquele que tenho a resposta para o teu problema. Mas está faltando ouvir Deus. Está faltando parar, ter a decisão de acreditar que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Pensa, como as pessoas não ouvem Deus. E quando não se ouve Deus, você primeiro perde a bênção. Diga comigo, quando eu não ouço Deus, eu perco a bênção. E segundo, fala aí, segundo, arrumo mais um problema. Pensa se não é assim. Deus fala na palavra dele que tem promessas para um casamento abençoado nessa terra. Eu vivo um casamento assim, graças a Deus. Tem promessas para uma família abençoada nessa terra. Eu vivo uma família assim, graças a Deus. Mas quando eu fui casar, eu tive que parar para ouvir a voz do Espírito. Quando eu fui namorar, chamar a Ana para pedir ela em namoro, eu não fui pedir ela em namoro. Eu fui pedir ela em casamento. Eu disse para ela o seguinte, você quer namorar ou quer casar? Se a resposta fosse namorar, já tinha ficado pelo caminho. Mas ela disse, eu quero casar. E eu entendi que era a voz do Espírito Santo dizendo, é aí. Mas a palavra do Senhor diz assim para nós, o Espírito falando com o povo, com Israel. Israel, não se misture com povos, não se misture com outras nações. Israel, não se misture com as pessoas que não são do meio do meu arraial. E comumente nós vemos pessoas dizendo assim, pastor, achei uma bênção. Aí você pergunta, qual bênção, irmão? Não, porque tem uma menininha lá na escola. E eu já começo a pensar, Jeová, que bênção é essa? E aí eu pergunto, ela é cristã? Não, ela é espírita, mas eu estou orando para ela se converter. E já começou a namorar. E aí você diz para a pessoa, toma cuidado. Esse caminho não é o caminho que a Bíblia apresenta. Esse caminho não é o caminho que... Veja, irmão, perdeu a bênção porque não ouviu Deus. Porque Deus disse o quê? Não procure ninguém fora do meu arraial. Não procure ninguém. Irmão, entenda uma coisa. Aqui no arraial do Senhor tem uma bênção preparada para você. Irmã, você que está aí tentando achar alguém, entenda uma coisa, descansa teu coração, confia no Senhor. Dentro da casa do Senhor tem uma princesa preparada para o teu casamento.
Você não precisa olhar para povos estranhos. Você não precisa olhar para fora. Mas a falta de ouvir a palavra leva as pessoas a terem problemas. Deus estabelece as igrejas, e Ele coloca igrejas, e Ele coloca os pastores, e Ele coloca o povo. Quando Deus coloca o povo em uma igreja, é porque Ele tem um propósito com você dentro daquela igreja. Quando Deus traz você e diz, é aqui que eu quero você, entenda uma coisa, Deus está te chamando para compor um exército, e a composição desse exército tem uma batalha muito grande para vencer naquela região geográfica que Deus te estabeleceu. Mas não ouve a palavra, aí fica pensando, bom, ora eu estou nessa igreja, ora eu estou naquela igreja, ora eu estou naquela igreja. Primeiro e segundo domingo de mês eu vou no Mandaqui, no terceiro eu vou no Universal, na quarta eu vou lá na Deus e Amor. Está perdendo a bênção porque não consegue entender o que Deus está dizendo. Entenda de uma vez por todas, as promessas de Deus, elas são irrevogáveis sobre as nossas vidas. Deus está falando isso com a nação de Israel. O que significa isso, irmão? Significa que todos os cristãos têm a promessa da bênção sobre a vida dele. Essa manhã eu estou olhando aqui para um monte de abençoados, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças, e o poder de Deus é que te faz ser vencedor acima de todas as circunstâncias. Talvez você olhe e diga, mas eu não sou essa pessoa. Deus diz que você é, e se Deus diz, eu acredito no que Ele diz. Amém? Talvez você veio para cá pensando, puxa, mas a minha vida está tão doida, as coisas estão tão complicadas. Sabe de uma coisa, irmão? Às vezes nós estamos passando por um vale. Porque Deus trata comigo e com você individualmente, trata conosco como uma comunidade, uma igreja. Deus trata conosco como um povo em toda a terra, o povo dele. E existe um determinado momento na nossa história que Deus trata especificamente com você. Uma dispensação de Deus para cuidar de você. Essa dispensação de Deus, ela vai levar Deus a ter um tratamento artesanal sobre a tua vida. Talvez você está olhando e dizendo, Deus, eu estou passando por uma dificuldade nesta área. É tão grande a luta que eu estou passando, a provação que eu estou passando. As coisas não acontecem, as coisas não andam. Deus está com você nesse negócio, porque Ele está te forjando no meio da dificuldade. Existe uma dispensação do tempo da graça de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Você não pode aceitar, é o inimigo dizer para você, você está falido, você está quebrado, você é um miserável, longe de nós, porque se estamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco no vale. Se estamos andando no meio do deserto, o Senhor está conosco no meio do deserto, e é Ele quem nos faz prosperar, mesmo na terra árida. É o tempo de um tratamento de Deus com a tua vida. Deus está tratando com a nação de Israel. Em algum momento Deus nos permite, irmãos, abra os teus ouvidos. Porque eu não sou pregador de evangelho de prosperidade. Eu não sou pregador que vai dizer para você que a sua vida vai ser totalmente diferente simplesmente porque você aceitou a Jesus. Isso é engano, isso é mentira, isso é engodo. Você pode sim ser uma pessoa totalmente abençoada. Você pode sim ser uma pessoa totalmente curada. Você pode sim ser uma pessoa totalmente diferente pelo poder do Espírito de Deus na tua vida. Sim, você pode. Mas não é porque você passa por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação, que Deus não está com você. Pelo contrário. O texto que nós estamos lendo diz que Deus levou a nação de Israel para o vale e levou eles até as águas de Meribá. No versículo 7 Deus está falando, eu os levei para serem provados. Mas quando Deus te leva para a prova, quando Deus te leva para o caminho de você andar no deserto, como esse povo andou 3 dias depois que saiu do Egito, sem comer, sem beber, sem ver nada. Deus leva eles até uma água, e aquela água estava imprópria, e aquele lugar é um lugar difícil, e Deus está com aquele povo dizendo, foi eu quem levei vocês para a prova. Ah, meu irmão, se nós conseguimos esta manhã entender isso, que nós precisamos é ouvir a voz de Deus,
Porque não é porque as coisas estão todas sempre no mesmo lugar e está tudo bem, que Deus está falando que está tudo bem. E não é porque as coisas estão sempre tão difíceis que Deus está falando que sempre vai ser difíceis. Quando Deus está com você nesse tempo, nessa dispensação, Deus pode estar com você lá no meio do pasto verdejante e Deus também pode estar com você no meio do deserto. É Deus que está dizendo ao povo: eu os levei para Meribá, está ali, e os pus à prova. Aquele povo começa a ficar com o coração totalmente revoltado contra Deus. Por quê? Porque eles não pararam para ouvir a voz de Deus. Eles começam a olhar para Moisés e dizer: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Moisés, por que você nos tirou daquele lugar? Pelo menos lá nós tínhamos as panelas de carnes. Pelo menos lá nós tínhamos os pães pela manhã. Pelo menos lá nós tínhamos a carne para comer. Nós tínhamos as cebolas do Egito. Um povo que não aprende a ouvir Deus, quando ele está bem na vida, ele diz: Deus está comigo. Quando ele está ruim, passando por uma dificuldade, o diabo está assolando a minha vida. O diabo não pode assolar a sua vida se você está nas mãos de Deus. A luta vem, a dificuldade vem, a prova vem, mas no nome de Jesus ela vai passar, porque Deus continua segurando as suas mãos. Agora, essas águas amargas de Mara, de Êxodo, capítulo de número 14, 15, 16, você vai ver que Deus leva o povo até um determinado lugar para pô-los à prova. O grande problema, irmãos, é que as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. O grande problema é que as pessoas elas não conseguem entender a voz de Deus. Deus deseja levar você para o melhor lugar da face da terra. Deus deseja colocar a sua vida financeira na melhor forma. Deus deseja abençoar você em todas as áreas. Mas quando vem uma luta, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, qual é a tua reação com Deus? Qual é a minha reação com Deus? Agora existe um caminho indicado por Deus que pode te levar a ser uma pessoa vitoriosa. Existe um caminho. Diga comigo assim: o caminho para ser abençoado é ouvir Deus. Só esse caminho. Nesse salmo nós vamos entender que o salmista está declarando tudo aquilo que Israel fala e faz contra o caminho da vitória e da bênção. O salmista está escrevendo e ele está profetizando o motivo pelo qual a nação não estava sendo abençoada. Olha aí comigo no versículo de número 13. Que diz no versículo 13? Se o meu povo apenas me ouvisse, escutasse, me desse atenção. Olha o versículo de número 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Versículo 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. É uma insensibilidade que existe na vida do povo de Deus, de tão querer somente pedir, buscar e não ouvir. Será que verdadeiramente tudo aquilo que eu quero é o melhor para a minha vida? Será que tudo aquilo que realmente eu estou dizendo diante de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, é o melhor para a minha vida? Mas se eu não paro para ouvir Deus, se eu sou uma pessoa insensível a ouvir Deus, isso começa a denotar na minha vida, no meu caráter, alguns comportamentos que Israel teve que levou o povo a não ser abençoado. E é sobre esses comportamentos que eu quero mostrar para vocês que quando a pessoa não para ouvir Deus, ela começa a caminhar e encontra dificuldades na vida. Primeiro, quem não ouve Deus se torna uma pessoa ingrata. Olha aí o versículo de número 6. Deus tirou o peso do ombro, as mãos ficaram livres dos cestos e das cargas. Deus aliviou o fardo da nação de Israel. Deus tirou aquele fardo que estava oprimindo, angustiando aquela nação, aquela pessoa.
Mas ela não conseguiu reconhecer isso. Ela não conseguiu colocar os olhos dela e ver que Deus havia feito isso sobre elas. Quando as pessoas não são gratas a Deus por aquilo que Deus já fez na vida delas, as outras bênçãos ficam impedidas. Quando essas pessoas não conseguem olhar com gratidão tudo aquilo que Deus está fazendo, estas pessoas começam a ter problemas em cima de problemas em cima de problemas. O ser humano, irmãos, ele tem uma capacidade para duas coisas. Primeira coisa, se esquecer das bênçãos recebidas. Quem já recebeu bênção de Deus aí? Deus nunca vai te deixar na mão, querido. Deus olha para a tua vida e Ele tem feito coisas que você não tem visto. Que você não está prestando atenção no que está acontecendo. A primeira característica desse povo é isso. Se esquecem das bênçãos de Deus, das bênçãos recebidas. Segunda coisa que tem no coração de um povo que é ingrato. Esse povo de Israel é um povo ingrato. Reclama das coisas que deseja e que ainda não conquistou. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 8. Os textos de Deuteronômio, eles caem certos nessa palavra de Salmo 81. Coloca os teus olhos e veja o que a ingratidão leva uma pessoa a viver. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de número 10. Diz assim: depois que tiveram, o que eles tiveram? Comida, até ficarem satisfeitos. Louvem o Senhor. Está ali. O seu Deus pela obra da terra pela que lhes deu. Tenha o cuidado de não esquecer-se do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos de hoje, que lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e ficarem satisfeitos, de terem construído o quê? Boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou da terra da escravidão. Versículo de número 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, as forças das minhas mãos, ajuntaram para mim esta riqueza. Olha, a maior ingratidão que existe na face da terra é você fazer o bem para uma pessoa e depois ela dizer para você, foi eu que fiz. A maior ingratidão que existe na vida de alguém é você ajudar alguém, depois aquela pessoa está bem e ela fala assim, foi pelas minhas forças que eu fiquei bem. Ingrato. É por isso que Abraão, quando ele vence a batalha contra os reis, e um determinado rei chega até ele para levar uma oferta, ele diz assim, eu não quero de você nenhum cordão de sandália, para que amanhã você não venha dizer que você enriqueceu a Abraão. A ingratidão do povo, irmãos, Deus tira do Egito, Deus liberta o povo daquela situação de escravidão, de servidão. Deus dá para o povo, porque o povo vai sair do Egito, eles saem com o quê? Com ouro, com prata, com comida. Eles não saem sem nada do Egito. E Moisés está aqui dizendo para o povo, toma cuidado para que vocês não sejam ingratos naquele dia em que vocês estiverem prósperos. Primeira coisa que o homem tem na sua vida, um grande erro que acontece, é ele se esquecer das bênçãos recebidas. Meu irmão, se você essa manhã parar para pensar, tudo que Deus já te deu, seria o momento suficiente para você passar o resto da sua vida glorificando a Deus e dizendo, muito obrigado por tudo que o Senhor já me concedeu nesta vida. Mas esse povo ingrato, Deus dá bênção, Deus prospera, Deus cuida, Deus faz ser alguém e simplesmente a ingratidão vem no coração e o povo está assim. Foi pelas minhas forças, a minha capacidade é que me levou às riquezas. Nada, absolutamente nada do que eu tenho
do que você tem, do que eu conquistei, do que você conquistou, não foi pela nossa intelectualidade e não foi pela nossa força, mas foi pelo braço poderoso do Senhor, o nosso Deus. Povo ingrato. Um povo que não ouve a Deus se torna um povo ingrato. Porque quando você para ouvir Deus, você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes da sua vida. Coisas pequenas. Coisas minúsculas. Mas se você está no corre-corre do dia a dia, se você está no corre-corre dessa vida, sabe o que acontece? No final da noite você está cansado, estressado, afadigado e murmurando diante de Deus. Deus, por que não aconteceu isso hoje? Deus, por que não aconteceu aquilo hoje? Deus, por que... E Deus está ali do teu lado tentando te dizer, meu filho, não era para você ir para lá, era para você ir para cá. A insensibilidade de ouvir Deus leva as pessoas a se tornarem ingratas. Segunda coisa do Salmo que nós encontramos aqui, é que quem não ouve Deus se torna uma pessoa de coração obstinado. O versículo do Salmo 81, versículo de número 12, nós vamos trabalhar com os dois textos, Salmo 81 e Deuteronômio. Então perde um dedo num lugar e perde o dedo no outro. Se você tem dificuldade de achar rápido, se não, vai trocando aí. Olha lá no Salmo de número 81, versículo 12. A palavra do Senhor está dizendo assim: por isso os entreguei aos seus corações obstinados. Deus tem algo maravilhoso para esse povo. Deus tem algo glorioso para esse povo. Mas a obstinação do coração do homem leva ele a ter esta insensibilidade de caminhar por onde ele quer. O mundo de hoje, irmão, nós temos vivido isso. Os filósofos têm uma visão do mundo. Os materialistas têm a sua visão do mundo. Aquelas pessoas que querem viver de uma forma de falsa religiosidade têm uma visão do mundo. Ou seja, pessoas que têm um coração já obstinado a fazer a coisa da forma que quer fazer. Deus está dizendo para esta nação: eu tenho o melhor para vocês. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho um lugar onde vocês vão ser abençoados. Mas o povo está dizendo: não, nós queremos voltar para o Egito. Não, mas nós queremos estar aonde nós estávamos. Eu quero voltar atrás. Será que tem alguém aqui essa manhã pensando assim: eu quero voltar atrás? Eu quero deixar tudo, é melhor como estava antes. Antes era melhor. Antes eu tinha isso. Antes eu tinha aquilo. Antes eu fazia dessa forma. O que é isso? Um coração totalmente obstinado ao erro. Obstinado aos seus desejos. Obstinado a fazer as coisas do jeito que quer fazer. Sabe o que acontece com um povo? Um povo obstinado, um povo que está aculturado a um sistema pagão. Se esqueça que Israel estava saindo do Egito. O que acontece com um povo obstinado? Ele vai até as últimas consequências no seu desejo. Ele não ouve Deus. Moisés sobe ao monte. Deus está com Moisés 40 dias. Volta o teu dedo lá para Deuteronômio. 40 dias Deus está com Moisés no monte, dando para Moisés aquilo que seria os 10 mandamentos para a condução do povo. E a palavra do Senhor, versículo de número 11, do capítulo 9, e versículo 12. Olha a obstinação do povo onde chega. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, olha o que Deus disse, presta atenção: desce imediatamente, pois o povo era de Moisés? De quem que era o povo? De Deus? Deus já abandonou o povo. Deus já disse, desce imediatamente, pois o seu povo. A obstinação de uma pessoa leva a Deus a rejeitá-la como povo.
E imediatamente pôs o seu povo, que você tirou do Egito. Foi Moisés que tirou o povo do Egito? Foi Moisés que fez as pragas chegarem no Egito? Foi Deus. O seu povo corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei. E fizeram um ídolo para si. Olha a obstinação. Deus quer ser Deus da sua vida, querido. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser aquele que vai te conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele quer ser aquele que vai caminhar com você pelo meio do deserto, mas você não vai perecer no deserto. Ele quer ser aquele que vai te levar, mesmo que diante do mar revolto, mas você vai atravessar seguro. Deus quer ser Deus na sua vida. E aquele povo diz, nós queremos um ídolo. E eles fazem o quê? Um bezerro de ouro. Qual é o seu bezerro de ouro? Qual tem sido o seu bezerrinho de ouro? Qual tem sido o teu amuleto, meu filho? Porque a nação de Israel está com Deus sobre o monte, junto com Moisés, trovões, relâmpagos, nuvens, luzes acontecendo, o poder de Deus manifestado, e o povo lá embaixo no pé do monte dizendo, nós queremos um amuleto. Um povo obstinado não vai querer ficar com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a palavra fala, não vai querer ouvir a voz de Deus. E Deus já havia dito, não faça para vocês nenhum tipo de imagem. Obstinação é você ir contra a palavra que Deus tem dado a você. Obstinação é você saber que o caminho que você está seguindo vai contrariar a palavra de Deus. Pessoas obstinadas não abandonam aquilo que elas querem fazer, ainda que seja algo prejudicial para a vida delas. Elas vão em frente. E quando ela vai em frente com a obstinação no coração, Deus diz para Moisés, vai lá porque o teu povo pecou. Vai lá, não é meu povo. Se você continuar lendo o capítulo 9 de Deuteronômio, Deus vai dizer para Moisés, Moisés, sai da frente que eu quero acabar com esse povo. Eu quero matar esse povo. Povo obstinado, povo de duro coração, povo que não está atento à minha voz, eu quero destruir. Aí Moisés diz assim, mas o que vão dizer de ti se o Senhor destruir o teu povo? Moisés também não queria o povo. Deus não quer o povo, Moisés não quer o povo. Vai falar para o teu irmão, quem é que quer você, meu querido? Hã? Não adianta as mulheres abraçarem os maridos e dar beijo dizendo que quer. Eu quero. Estou vendo os casais aí já se beijando já. Eu quero. Se for obstinado, pula fora, irmão. Está indo para o caminho errado. A palavra do Senhor diz, quarta coisa, terceira coisa, a quarta é a idolatria, que ela vai se somar à obstinação. E também estão colocadas aqui nesses versículos que eu li para vocês. Então vamos ganhar esse tempo, vamos para a quarta coisa, pulando a terceira, que é a idolatria. Quem não ouve Deus se torna uma pessoa rebelde. Vocês lembram que eu falei para vocês que o salmista da família de Asaf começa compondo um cântico de alegria, de vibração, de entusiasmo, declarando, cantem ao Senhor, aplaudam a Ele, façam festas. Mas o Espírito toma a vida do salmista e começa a dizer, esse povo é um povo rebelde. Esse povo é um povo rebelde. Deuteronômio capítulo 9, que você está, versículo 7, diz assim, lembre-se disso, e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido
rebeldes. Olha como a rebeldia vai caminhando na vida do povo. Desde o dia em que vocês saíram do Egito, vocês têm sido rebeldes ao Senhor. Rebeldia é um ato de ingratidão, de insatisfação. Rebeldia é um ato que leva o povo a murmurar contra Deus. A nação de Israel está caminhando assim. Uma nação ingrata, insatisfeita, murmurando. Se tornaram filhos rebeldes a tal ponto do próprio Deus que os tirou da terra do Egito abandoná-lo. Um filho que está rebelde, ele se torna um filho insatisfeito com seu pai. Um filho que é rebelde, o pai pode fazer o melhor por ele, e ele continua insatisfeito. Um filho que é rebelde, o pai pode dar o melhor calçado, e ele vai continuar insatisfeito. Pode dar o carro, e ele vai continuar insatisfeito. Ele fica feliz na hora que ele recebe, mas depois a insatisfação já vem no coração. Isso é sintomas de rebeldia. Um crente rebelde, ele está sempre praguejando e reclamando contra Deus. Deus, olha a minha vida. Deus, olha os problemas que eu estou enfrentando. Deus, olha as dificuldades que eu estou passando. Meu querido, Deus não te chamou para você ficar lamuriano. Deus te chamou para você ser uma pessoa que vive de vitória em vitória, de glória em glória. Mas se você não aprender o caminho de sair de um caminho de rebeldia, você vai entrar por esse caminho de murmuração pelo resto da tua vida. E sabe onde você vai parar? Nas águas de Mara. As águas de Mara são águas amargas. E o povo, quando chega em Mara e vê que a água que estava ali era amarga, começa a reclamar contra Deus. Começa a reclamar contra Moisés. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim. Quando você chegar num lugar em que as águas não forem doces como você deseja, aprenda a esperar o que Deus vai fazer. Porque as águas amargas Deus transforma em água doce. As águas eram amargas, mas o povo rebelde só murmurou, só criticou, só reclamou. O Senhor disse para Moisés: Moisés, manda esse povo sentar aí. Pega essa plantinha que está atrás de você, joga aí dentro dessa água aí. Sabe o que acontece? A água fica boa. Quando você parar de reclamar, irmão, da situação que você está vivendo, as coisas vão ficar. Quando a gente parar de reclamar, as coisas vão ficar boas. Tem mulher que vive reclamando do marido. O marido é isso, o marido é aquilo, meu marido é aquilo. Vai continuar amargo. Vai continuar sendo maro. Tem mulher que vive reclamando da roupa que usa. Tem mulher que vive reclamando do tipo de cabelo que ela tem. Tem mulher que vive reclamando do tamanho que ela é. Tem mulher que vive reclamando disso. Tem homem que vive da mesma forma. Tem homem que é do mesmo jeito, irmão. Me ajuda a pregar, fala para a pessoa que está do teu lado. Acho que é a primeira que eu estou falando hoje, né? Vou usar essa pelo menos. Fala para quem está do teu lado. Para de reclamar. Deixa Deus te levar para águas doces. Deixa Deus transformar o amargo da tua vida em doce. Meu Deus do céu! Quando será que nós vamos ficar satisfeitos com as bênçãos que Deus tem dado para nós, irmãos? É verdade ou não é? Quando será que nós vamos ser satisfeitos com os milagres que Deus tem feito na nossa vida? A água é amarga, mas Deus é poderoso para transformar a água amarga em água doce. O lugar é deserto, mas Deus tem poder para fazer sair água da rocha. Não tem comida lá, Deus manda o maná cair do céu. Você não está contente com pão? Deus manda a codornize para você comer uma carninha frita. Para de reclamar.
Quem reclama não ouve Deus. Quem não ouve Deus não recebe a bênção. Quem não reclama ouve Deus. Quem ouve Deus recebe a bênção. O povo rebelde é como uma amargura no paladar de Deus, irmão. Porque nunca está satisfeito com nada. Nada, nada, nada. Nada satisfaz aquele povo. Agora, veja comigo aí em Êxodo, capítulo 15. O que Deus fez por esse povo? Capítulo 15, versículo 24 e 25. Primeira coisa que Deus faz por esse povo. Estou concluindo já, tá bom? Fica tranquilo, você vai embora cedo hoje. Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: eita povo reclamão, que beberemos? O povo está no deserto. Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Olha aí o milagre. Ele lançou na água, e esta se tornou. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Deus transformou o que era ruim em coisa boa, deu água. Segunda coisa, no deserto, Êxodo capítulo 16, vai um pouquinho mais para frente, versículo 2, 4 em diante. 2, 3 e 4. Melhor, 2, 3 e 4. Olha ali. Depois de reclamar da água, ofereço como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos e dos bois e das ovelhas no local que o Senhor escolheu para a habitação do seu nome. Não o comam como pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi... eu estou em Deuteronômio, desculpa, irmão. É Êxodo. Estou vendo que eu estou numa aflição aqui nesse texto. Falei, não foi isso que eu vi de madrugada, não. Êxodo 15. Êxodo 16. Vamos lá, 2. No deserto, aí sim, deserto é o lugar que a coisa dá certo, irmão. No deserto. No deserto, toda a comunidade de Israel fazia o quê? Reclamava Moisés e Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha, era melhor morrer lá. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Irmão, qual que era a dificuldade de morrer no Egito ou morrer no deserto? Morrer por morrer? Morre em qualquer lugar. Mas até nisso o povo consegue reclamar. Eu vou morrer. Um dia você vai morrer mesmo, eu também vou. Aí alguns começam a dizer: não, mas eu não quero morrer de morte matada, eu quero morrer de morte morrida. Eu quero morrer lá na cidade que eu nasci. Então muda para lá. Irmão, a palavra de Deus é simples. Nós é que somos complicados. Simples aqui. Quer morrer? Morre aqui, morre ali. Você vai morrer do mesmo jeito, querido. Agora, se você quer morrer naquela cidade que você nasceu, faz a malinha. Muda para lá. Pode ser que você morra na viagem. Já a caminho de ser enterrado. Pronto, resolveu o problema. Povo rebelde. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso os porei à prova. E tudo que Deus dá, tem. Tudo que Deus dá, tem. Tem prova, irmão. Vocês viram que Deus deu a água e provou o povo. Deus está dando pão e prova o povo. Tem mais. Carne no deserto. Êxodo 16, versículo 8. Olha lá.
Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas orações, as suas queixas. Lembra que eu falei da oração? Quando a gente ora e espera Deus falar. Quem se queixa, pensa que ora e deixa Deus falando sozinho. E vai embora. Deus ouviu a queixa do povo contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E o versículo de número 12 diz assim: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Existe apenas uma situação que te impede de ser abençoado. É você não ouvir a voz de Deus. O caminho da bênção é ouvir a voz de Deus. O caminho da bênção é nós reconhecermos que é Ele quem nos faz prosperar. Por isso que eu quero encerrar com você essa manhã, dizendo que a tua cura, o teu livramento de todo mal, precisa vir em decorrência de você ouvir a voz de Deus. Porque parece que na composição desse salmo, no destrinchar de cada situação do salmo, parece que Deus é um Deus carrasco, parece que Deus é um Deus amargo, parece que Deus é um Deus que não tem compaixão das pessoas, parece que Deus é um Deus que não se preocupa com ninguém, mas não é isso. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e versículo 18, Deus está dizendo: não digam, pois, em seus corações, a minha capacidade, as minhas forças das minhas mãos, ajuntaram para mim todas essas riquezas. O versículo 18 está dizendo: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. É Ele, o Senhor, que confirma uma aliança de juramento com seus antepassados, como vocês veem hoje. Meu irmão, Deus tem planos para nós, como diz Jeremias, planos de nos fazer prosperar, planos de nos colocar em uma situação melhor do que a que nós estamos. Não tem planos de fazer dano algum sobre a tua vida, sobre a tua situação financeira, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Deus quer abençoar você. Se tão somente você der ouvidos à voz do Senhor, as bênçãos virão sobre a tua casa e sobre a tua vida. Se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor, nós perderemos as bênçãos que Deus tem preparados para nós. É simples. Não é difícil de entender essas coisas. Nós é que muitas vezes nos esquecemos disso. Esquecemos, em Jeremias 29:11, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Talvez esta manhã o Espírito Santo trouxe para você dessa mensagem que você precisa aprender a orar. Aprender a orar é você conversar com Deus e aguardar a resposta que Ele tem para você. É você orar a Deus e Deus te responder. Não o que você quer ouvir, mas o que Ele tem para você ouvir. Feche teus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado e bendito, eu quero diante de Ti, Pai, apresentar a vida dos Teus filhos, Deus. Está diante de Ti, Senhor amado, um povo, Pai, que precisa de respostas. Cada um aqui tem uma situação. Cada um aqui, Deus amado, tem uma situação, seja ela numa área financeira, numa área familiar, seja ela numa área da saúde, na área emocional, sentimental. Eu não sei, Deus, qual é a situação desse teu filho, dessa tua filha, Deus. O que eu sei é que esta manhã o Senhor nos ensina que se nós caminharmos pelo teu caminho e ouvirmos a tua voz,
as respostas que nós estamos buscando, elas virão sobre as nossas vidas, ó Pai. Vidas que estão aqui, Senhor amado, talvez desesperadas. Vidas que estão aqui, talvez angustiadas, abatidas, amarguradas. Mas neste momento, Deus, se nós tão somente ouvirmos a voz do Senhor, nós sairemos deste lugar com a nossa vida transformada, o nosso coração mudado, o nosso desejo, Pai, colocado diante de Ti, e na confiança de que o Senhor é que vai nos fazer alcançar as vitórias. Não pela nossa mão, não tão somente pelo nosso esforço, mas porque o poder do Senhor está sobre nós para nos fazer vencedores. No nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Deus. Faz esse povo ser um povo, Pai, que saiba reconhecer diante do Senhor os mínimos detalhes de tudo o que acontece na vida deles. O Senhor não os abandonou, mas está com eles e os fortalecerá e dará a eles a vitória, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Bendito seja o nosso Senhor e Salvador.